Eu quero convidar você nesse momento que está me assistindo para nós meditar na palavra de Deus, olhando no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor, o versículo 14 do capítulo 4. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de estar diante da sua palavra e meditar com você, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante, que nos diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra e de redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, meus queridos irmãos e amigos que estão me assistindo, nós vimos quando o verdadeiro Deus, ele veio em direção àquele templo, bendito seja o nome do Senhor, pela virtude do Espírito Santo. Ele voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, naquele templo, estavam reunidos ali os sacerdotes, os ministros, e de repente veio entrando ali aquele homem chamado Jesus, e ele vem serenamente em direção àqueles sacerdotes e àqueles ministros, e ali ele se assentou-se, bendito seja o nome do Senhor. E foi, aqui no versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele não tinha ali um livro na sua mão, porque ele era o verdadeiro livro. Era a verdadeira palavra que vinha entrando ali naquele templo, louvado seja o nome do Senhor, e ele assentou-se no meio daqueles sacerdotes e ministros. Então foi-lhe dado um livro. Bendito seja o nome do Senhor. E ele abriu aquele livro ali e estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui que
os olhos de todos que estavam ali na sinagoga estavam fixos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ali vinha o verdadeiro Deus se aproximando daquele sacerdote e daqueles ministros. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que Isaías tinha profetizado há mais de 800 anos. Louvado seja o nome do Senhor a respeito dele. Ali em 61 de Isaías, nós podemos ver ali a profecia de Isaías a respeito desse dia que aconteceu ali em Jerusalém, quando entrou ali naquele templo o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele era o verdadeiro livro, ele era a verdadeira palavra que vinha chegando ali naquele tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais de 800 anos, Isaías tinha escrito a respeito daquele dia, daquele momento. Ele escreveu aqui em 61 de Isaías, e no verso 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ali veio entrando a profecia de Isaías naquele tempo. E ele veio, louvado seja o nome do Senhor, num propósito com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para libertar os cativos, bendito seja o nome do Senhor, e dar liberdade aos que estavam em cativeiro, e a dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando deram aquele livro para ele ler, louvado seja o nome do Senhor, ele abriu exatamente nessa escritura, que há 800 anos Isaías tinha trazido essa profecia, louvado seja o nome do Senhor, a respeito dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nos diz no versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para isto, meu querido irmão e meu querido amigo que está me assistindo, que veio o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para libertar os cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, se nós olhar hoje, meu querido irmão e amigo, nós vamos ver que o ser humano hoje ele está preso em cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ele veio para nos dar a libertação. Ele diz aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo, queridos irmãos e amigos,
o ser humano sendo escravo de cativeiro. Por não aceitar, louvado seja o nome do Senhor, o plano de Deus que nos foi enviado por meio de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estão ali presos, cada um tem o seu cativeiro e está fora da liberdade que Jesus Cristo veio para nos dar, estão ali oprimidos, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo continua, louvado seja o nome do Senhor, nesse propósito, para nos dar liberdade a todo aquele ser humano que entender, louvado seja o nome do Senhor, o plano de salvação e aceitar a Ele e a sua palavra e seguir a sua palavra para viver em liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço meu querido amigo que está me assistindo, uma história de um pardal que vivia tão livre como ele podia ser. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia ele vinha voando livremente, em liberdade, e passando numa rodovia, numa ferrovia, passava um trem, louvado seja o nome do Senhor, que transportava grãos. Ele viu uma janela aberta, ele entrou na corrida dentro. Bendito seja o nome do Senhor. E veio para dentro daquele vagão e a janela fechou com o vento. E assim nós estamos vendo hoje, louvado seja o nome do Senhor, um povo que Jesus Cristo veio para pôr em liberdade. E eles estão presos, cada um tem o seu cativeiro. E aquele pardal, ele ficou assustado quando se encontrou ali no meio de quatro paredes, louvado seja o nome do Senhor, sem a liberdade para voar, e pousou ali, em cima daqueles grãos. E ele, assustado, louvado seja o nome do Senhor, olhou para todo lado e pensou, louvado seja o nome de Jesus. Bom, eu sou o pardal mais rico do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. E ali ficou aquele pardal preso dentro daquele vagão, olhando para aquele grão que estava ali, alpiste, trigo, cevada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pensou com ele mesmo, eu sou o pardal mais rico do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E o trem andando, bendito seja o nome do Senhor, em disparada, ele contemplava a natureza, mas estava preso. Bendito seja o nome do Senhor. E quando o trem parou, meu querido irmão e amigo, no destino, aquele vagão encostou em um depósito para ser descarregado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, ali assustado, disse, bom, mas eu sou o pardal mais rico do mundo. Olhando aquele vagão ali, cheio de grãos, louvado seja o nome do Senhor, e ele preso sem liberdade no meio daquelas quatro paredes. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E foi aberto uma tampa ali embaixo, no assoalho daquele vagão, e aqueles grãos começaram a ser derramados ali num silo de armazenamento, e aquele pardal ali preso, não entendendo o que estava acontecendo, ele foi se recostando ali num cantinho,
Bendito seja o nome do Senhor. Sem poder entender e fecharam aquela tampa do vagão e o vagão foi levado, bendito seja o nome do Senhor, para um lugar aonde fazia o reparo, bendito seja Deus, e lá ele foi colocado ali no campo e ficou ali, aquele pardal preso, bendito seja o nome de Jesus, e sem a liberdade, e ele ficou ali assustado. Bendito seja o nome do Senhor. E perdeu a sua liberdade. E ali ele morreu preso. Hoje o mundo está cheio de contêineres, louvado seja o nome do Senhor, que estão oferecendo riqueza e muitos estão entrando na corrida, como fez aquele pardal. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus veio para nos pôr em liberdade. Bendito seja o nome de Jesus. Para isso é que ele veio. Há mais de 800 anos, sendo anunciado pelo profeta Isaías, e aqui na escritura que nós vimos quando Jesus diz hoje, se cumpriu, bendito seja o nome do Senhor, essa escritura. Ele veio para pôr em liberdade todo aquele que estava preso em cativeiro e veio para abrir os olhos do Espírito para que enxergasse, louvado seja o nome do Senhor, o caminho e o plano que Deus tinha traçado. Eu ainda, esta semana, eu falei com o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ele me disse que ele era uma autoridade eclesiástica. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lhe respondi, você não está enganado? Ele disse, eu sou pastor de uma certa denominação. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lhe respondi, você é um prisioneiro. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo o ser humano sendo presidiário dos sistemas mundanos que foram criados no mundo e não aceito, louvado seja o nome do Senhor, o plano de salvação que nos foi enviado por meio de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse aqui, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu esteja falando com você, bendito seja Deus, que você está aí dentro de um vagão, preso, sem liberdade, oprimido e sofrendo. E hoje você possa aceitar o plano de Deus e aceitar Jesus na sua vida e seguir a sua palavra, que é o verdadeiro Jesus, para que você possa ser libertado hoje. Bendito seja o nome do Senhor, da opressão que o sistema mundano religioso tem oprimido o ser humano. Aquele senhor, ele me diz que ele era, bendito seja o nome do Senhor, um pastor de uma denominação. E eu lhe disse, você é um presidiário. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe que uma autoridade de Deus, um homem que recebe a autoridade de Deus, não encaixa um escudo eclesiástico. A teologia
não encaixa no poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver ali no livro, em 1 Samuel, quando ali chegou um homem de Deus e foi ali tentado a encaixar ali o escudo do sistema religioso, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele rejeitou, bendito seja o nome do Senhor, porque ali ele era um liberto, bendito seja o nome do Senhor, para viver na presença de Deus. Quando aqui em 1 Samuel 17, nós vamos ver ali quando Davi, ele chegou aqui na presença de Saul. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui que Saul, ele quis colocar em Davi, louvado seja o nome do Senhor, um escudo. Mas o homem de Deus, meu querido irmão, que Jesus veio para libertar, não cabe nele, bendito seja o nome do Senhor, um escudo da teologia. Aqui no dia 17 de 1 Samuel, louvado seja o nome de Jesus, e no versículo 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Bendito seja o nome do Senhor. Pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Um homem que Deus chama para ser, louvado seja o nome do Senhor, uma autoridade de Deus, uma testemunha, ele não encaixa nele um escudo eclesiástico. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Você não pode ser um homem chamado por Deus, libertado por Jesus Cristo, como Jesus disse ali que ele veio para libertar os cativos, e você voltar a aceitar um jugo, um escudo eclesiástico. E aquele homem ficou ali conversando comigo, e ele aceitou a verdade quando eu lhe mostrei pelas Escrituras que Jesus veio para nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Não se precisa de teologia. Bendito seja Deus. Não se precisa de cultura. O que precisa é de um coração, bendito seja o nome do Senhor, rendido à palavra de Deus. Bendito seja Deus. Para ser uma testemunha de Deus. Hoje estão pregando história. Bendito seja o nome do Senhor. Mas e você, como indivíduo, no seu coração, tem recebido e ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor, para uma nova vida. Aquela velha vida morreu, ali chegou Davi, que não vivia aquela vida debaixo de um jugo eclesiástico. Ele era um chamado de Deus para ser uma testemunha ali diante de Saul e de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Saul lhe colocou aquele escudo, a sua espada, o seu capacete, a sua couraça, Saul achou que ele necessitava daquilo ali. Mas Davi olhou para ele e disse: eu não posso andar com isso.
e ele tirou aquilo. Quem sabe se você, meu querido irmão e meu querido amigo, que está aí dentro de uma denominação, aceitou o escudo eclesiástico desse sistema mundano, e você está aí cansado, sofrendo, carregando esse jugo, você hoje possa crer, louvado seja o nome do Senhor, no que nos disse aqui a palavra de Deus e aceitar a libertação que Jesus Cristo veio para lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda continua, meu querido irmão e amigo, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse mundo está oprimido, sofrendo, por não aceitar o plano de Deus que nos veio através de Jesus Cristo, para nos abrir os olhos do entendimento e fazer-nos enxergar o caminho e receber com humildade a palavra de Jesus Cristo, para que aconteça, como diz aqui no versículo 19 do capítulo 4 de Lucas, onde lemos, apregoar a liberdade aos cativos. Quem sabe se você hoje, Deus vai lhe dar revelação do plano de salvação que nos trouxe Jesus Cristo, e você vai aceitar hoje a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vai fazer como fez Davi, jogar fora esse escudo da teologia, do sistema mundano religioso, e ancorar a sua fé na palavra de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e se apoiar, como diz ali em Efésios, no escudo da fé, e colocar o capacete da salvação, e tomar na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este é as armaduras que Deus quer dar para todo aquele que se diz cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Saul, se você está decidido a ir, eu te darei a minha armadura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te darei o meu escudo, o meu capacete, a minha espada. E quando Davi pegou aquela bagagem, você só imagine aquele homem escolhido de Deus, aquele pequeno Davi, com aquela bagagem, aquele jugo, como hoje nós estamos vendo o povo dizendo que é um cristão, que serve a Deus, carregando um jugo da teologia. Louvado seja o nome do Senhor. E afadigado nesse sistema triste, mundano, e mergulhando cansado no pecado, mundo adentro. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele escudo enorme sobre Davi e aquele peitoral, ele nem podia sequer andar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não encaixou num homem de Deus. Ele disse, tire esta coisa de mim. Eu nunca experimentei isso. Eu não sei andar. Louvado seja o nome do Senhor. Não conheço nada da sua teologia. Deixe-me ir da maneira que Deus me livrou do leão e do urso. Ele conhecia, louvado seja o nome do Senhor,
as armaduras de Deus. Ele era um chamado de Deus. Ele já tinha vencido com o escudo da fé o leão e o urso que tinha atacado o rebanho. Isto é o que eu tenho dito, irmãos. Não me deixe sair com alguma psicologia, mas eu quero ir com o batismo, louvado seja o nome do Senhor, antiquado do Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus, que me libertou da boca do sistema denominacional que eu estava, como aquele pardal, e me deu a liberdade. Bendito seja o nome de Jesus. Se você hoje aceitar a palavra de Deus, que Jesus veio para te libertar dos cativeiros, ele veio para libertar os cativos, para dar vista ao cego, você hoje vai encontrar a vitória na sua vida e vai encontrar a solução para os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pardal estava ali preso, porque ele achou aquela janela aberta e ele estava interessado naquela fartura de grão e ele caiu naquela prisão. Louvado seja o nome do Senhor, e perdeu, bendito seja o nome do Senhor, a sua liberdade e morreu ali na miséria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos quando ali em Apocalipse, aquela igreja proclamou que ela era rica e de nada ela tinha falta. E Deus lhe falou, dizendo que ela era uma pobre, cega, miserável e nu. Assim, hoje, muitos perderam a liberdade. E eles estão presos, louvado seja o nome do Senhor, nesse sistema mundano de religião, como estava ali aquele pardal, bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo hoje esses contêineres que são criados no mundo, oferecendo riqueza, louvado seja o nome do Senhor, e muitos estão perdendo a liberdade, louvado seja o nome do Senhor. E eles estão mergulhando nesse sistema, perdendo a sua liberdade que Jesus veio para libertar, louvado seja o nome do Senhor, e eles estão ali em busca de riqueza. Aqui nós vimos, bendito seja o nome do Senhor, como diz aqui em Apocalipse 3:17, bendito seja o nome do Senhor. Aquela igreja de Laodiceia, ela achou que ela estava muito bem, que ela estava rica, que de nada ela tinha falta. E aqui no versículo 17 de Apocalipse 3 nos diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim se encontrou aquele pobre pardal que entrou na corrida e se iludiu ali no meio daqueles grãos, e ele achou que ele era o pardal mais rico do mundo. Quem sabe, meu irmão e meu amigo, hoje é a oportunidade de Jesus te tirar da opressão, do cativeiro, e te colocar em liberdade, para seguir a Ele, louvado seja o nome do Senhor, na sua palavra, bendito seja o nome de Jesus, e você possa fazer como diz aqui no versículo 18, que estamos lendo aqui, de 3 de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos
com colírio. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje ainda, Jesus está dando vista aos cegos. Esses cegos espirituais que estão aí no pecado, mergulhando o mundo adentro, preso nesses cativeiros, Jesus continua no seu mesmo propósito, para dar liberdade e para abrir os olhos do cego. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda está libertando os cativos e dando vista ao cego e pondo em liberdade os oprimidos, como ele disse aqui em Lucas 4,19. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu querido irmão e meu querido amigo, que está meditando comigo na palavra de Deus, eu rogo a Deus nesse momento que Ele possa lhe dar a revelação da sua palavra, do plano de Jesus Cristo, e você hoje possa aceitar, bendito seja o nome de Jesus, a libertação que Jesus veio lhe trazer. Bendito seja Deus. E Ele ilumine os olhos do seu entendimento para que você entenda que Ele veio lhe trazer a liberdade. E você saia desse jugo satânico, nesse sistema religioso que vem mergulhando o mundo adentro, enganando o ser humano, como estava ali aquele pardal enganado, e eles estão morrendo na miséria espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. E perderam a liberdade que Jesus veio lhe dar. E que Deus te abençoe, meu querido irmão e meu querido amigo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.